A graça e a paz, muito bom dia, Deus abençoe a sua manhã de segunda-feira, espero encontrá-los todos muito bem. Vamos para mais um devocional. Hoje eu quero ler com você o texto de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 15, que diz assim: O moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que texto fantástico, né? Essa é uma história que faz menção ao momento em que o profeta Eliseu se vê cercado pelos inimigos, o exército do rei da Síria. Um exército muito mais poderoso, muito mais... Na verdade, era um exército inteiro para poder cercar e capturar o profeta Eliseu. É interessante que Eliseu está com o seu moço, seu obreiro, seu auxiliar, e quando ele acorda muito cedo, esse moço ainda, ele abre ali a porta, a janela e se vê cercado por esse exército inimigo. E ele entra em desespero. Ele coloca as mãos na cabeça dizendo: ai, e agora, meu Senhor, o que é que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos, olha só, o inimigo nos cercou. E realmente, humanamente falando, era uma atitude, era uma situação muito difícil, muito extrema, muito complicada. E então Eliseu, tranquilamente, cheio de confiança, diz para este seu servo, este seu obreiro, esse seu moço: não tenha medo não, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Gente, é muito lindo quando a gente lê esse texto, pensa nessa frase, ela tem o seu efeito, né? Uma presença maravilhosa. Mas eu gostaria que você se colocasse no lugar desse moço, desse servo de Eliseu, que tem que ouvir essa frase. Não, fica tranquilo, mais são os que estão conosco, que estão do nosso lado, tem mais do nosso lado do que do lado deles. Pense nesse moço abrindo a janela, contando quantos do exército inimigo tinham lá do lado de fora, olhando para dentro da casa e vendo só ele e o profeta. Ele não entende essa palavra, não faz sentido, porque simplesmente não é o que ele está vendo, não é o que parece, não é o que ele está enxergando, não é o quadro que está pintado diante dos olhos desse moço, é completamente diferente. Como assim? Mas são os que estão do nosso lado. Não faz sentido isso. Então, o profeta faz uma oração essa que nós vamos começar a semana fazendo. E ele diz no verso 17: Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. Perceba que o garoto não era cego fisicamente, mas ele não conseguia enxergar que Deus estava com eles. Eu não sei se estou falando com alguém aqui esta manhã que talvez precise desta oração. Quem sabe no momento em que você vive, a situação pela qual você passa, você não consegue enxergar Deus do teu lado. Você não consegue ver, mediante as circunstâncias, as lutas, as batalhas, você não consegue percebê-lo em meio a essa crise, a esse problema financeiro, familiar, sentimental. Então a nossa oração desta manhã é para que o Senhor abra os olhos espirituais, cada um de nós, a fim de que possamos ver que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Nosso Deus é maior. Pai, nós entramos em oração nesta manhã de segunda-feira comigo, homens e mulheres que creem no Senhor. Mas mesmo crendo no Senhor, estão com dificuldades de enxergar que o Senhor é conosco, que o Senhor está do nosso lado, que de fato mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão do lado de fora. Maior é o nosso Deus do que a adversidade. Mas abra os nossos olhos e nos faça perceber esta verdade. Em nome de Jesus é a nossa oração nesta manhã. Amém e obrigado, Jesus.